Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com Laura Vasconcelos, estreando o nosso novo quadro. Já temos uma entrevista com o campeão e hoje temos, a partir de hoje, uma entrevista com a campeã, um quadro exclusivo de entrevistas com lutadoras do MMA feminino e tendo a honra hoje de poder estrear esse quadro, perdão, com a nossa queridíssima Laura Vasconcelos, ela que é 5-0 no MMA, atual campeã do Jungle Fight. Salve, Laura! Fala pessoal, um prazer estar aqui, poder estar estreando esse quadro. E vamos que vamos, trocar um papo e falar um pouco mais sobre MMA feminino. Que bom, Laura. Queria que você começasse então essa entrevista contando um pouquinho da sua história, de onde você veio, se apresentando para o grande público. Meu nome é Laura Vasconcelos, eu sou daqui de São Paulo, né? Nasci aqui mesmo. Morei um tempo em Diadema, mas já voltei para São Paulo de novo. Eu comecei a treinar com 5 anos de idade, fiz 10 anos de karatê. Aos 17 eu comecei o kickbox, já comecei o jiu-jitsu também. E aí, depois, com 18 anos, eu fui para MMA. Aí veio a pandemia, bem quando eu ia estrear no MMA amador. E aí, eu tive que esperar um pouco até a pandemia passar. Estreiei no MMA amador. Fiz 5 lutas, né, no semi-pro. Nunca lutei, né, de caneleira, capacete. Foi sempre de luvinha. Então, essas 5 lutas foram praticamente profissionais, só que sem cotovelo e valendo 3 minutos. E foram 2 nocautes, uma finalização, um nocaute técnico e uma decisão. Depois de 2022 eu estreiei no MMA profissional e aí eu emendei minhas 5 vitórias no Jungle Fight, defendi meu título e tá aqui meu cinturãozinho, minhas conquistas e agora esperando, né, pelo maior do mundo. Que bacana, Laura. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, porque assim, é muito mais comum, querendo ou não, os homens muitas vezes tomarem essa decisão de se tornarem lutadores, né? Ainda mais do MMA, que assim, diferente, por exemplo, do judô, como você começou, do karatê, é um esporte de maior contato e, querendo ou não, mais propício à lesão. Portanto, sempre acabou que, de certa forma, afastava as mulheres e por muito tempo isso acabou que atrapalhou até a criação de categorias no próprio UFC. Para termos essa, hoje em dia já temos três divisões, graças a Deus, por um tempo só teve duas, agora temos três. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre por que você decidiu seguir por esse caminho alternativo. Eu sei que você chegou a cursar engenharia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho por que essa decisão, que é um pouquinho diferente, né, da engenharia pro MMA. Eu sempre gostei muito de lutar, né? Eu fui criada junto com meu irmão mais velho e nós dois a gente fazia clube da luta em casa, né? Chamava o pessoal para nosso quintal, botava luva e saía na porrada sem regra, sem nada. Quando eu era pequena, então eu sempre gostei muito disso. E aí eu cursei técnico de edificações também, né? E aí eu gostava bastante desse curso técnico, tanto que foi por isso que eu comecei a faculdade de engenharia civil. E eu terminei a faculdade de engenharia civil, mas mesmo assim, quando eu vi que eu poderia, que tinha essa possibilidade, assim, de ser uma lutadora profissional de MMA, os meus olhos brilhavam, assim. Aí eu falei, caramba, isso é muito da hora. Porque era uma coisa, assim, que eu nunca imaginei, sabe? Que eu pudesse ser. Sabe aquela profissão que você não conhece? Então, eu nunca imaginei que eu pudesse ser lutadora profissional de MMA. E aí, na, na vila onde eu morava, né, na Vila Guarani, eu uma vez encontrei, junto com meu irmão, a gente encontrou o Reginaldo Vieira, que ele foi campeão do TUF, né? E nessa época a gente assistiu pela Globo, né? E aí quando a gente encontrou ele, tipo, na rua, a gente falou, caramba, né? Aqui do nosso lado. Aí ele treinava numa academia ali na vila, que era a Academia Revira Black Team, né? Do meu mestre. Antigamente não chamava esse nome, né? Mas agora é Revira Black Team. E ele treinava com o meu mestre. E aí a gente foi nessa academia quando eu tinha 14 anos. A gente fez umas aulas de MMA, que tinha um projeto social lá, né, de MMA iniciante, MMA amador. E a gente fazia esse projeto aos sábados, não durou muito tempo, né?
Mas ali foi onde começou aquele vínculo. E ali eu vi que tinham outros lutadores profissionais, que tinha toda aquela galera e que realmente era uma coisa que dava pra fazer. E eu tava ali, tipo, numa academia do lado da minha casa, que tinha gente muito boa, inclusive o campeão do TUF. Então, ali eu tava no rumo certo ali, né, com o mestre Revira. E aí depois disso foi só indo, 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 indo. Eu nunca parei pra pensar em machucar, alguma coisa. Acho que é alguma coisa que tá dentro de mim, assim. Essa adrenalina, a vontade de querer lutar. Tanto que eu parei de fazer o karatê, porque quando eu cheguei nos meus 14, 15, eu queria lutar, queria que o meu sensei me botasse pra lutar, mas ele não me colocava, era difícil, federação, isso, aquilo, tinha que ter proteção, proteção de tórax, capacete, aí eu desanimei. Mas aí depois que eu comecei a treinar kickbox, acho que vai com uns 4, 5 meses eu já tava lutando. Que bacana, Laura. Que é assim uma história meio diferente, né? Querendo ou não, você que é, eu queria que você falasse também um pouquinho da sua equipe, né? Agora tá chegando no UFC você, se a rapaziada também querendo ou não. Você teve esse convite agora do TUF, já vamos adentrar esse tópico, né? Que o seu vídeo acabou de certa forma viralizando, né? Que você fez um pedido especial para o Dana White, mas a gente já vai adentrar esse tópico. Queria que você faça um pouquinho da sua academia, do pessoal, se tem alguém que você também está achando que está chegando já no nível, no mesmo patamar de poder estrear no UFC em breve, seja no MMA feminino ou no masculino. Ah, o meu mestre, ele, assim, vou entre aspas, assim, né? Fez a carreira de muitos lutadores que hoje em dia são famosos, né? Nem vou ficar falando muito, mas sim, tipo, muitas pessoas famosas já passaram por lá, inclusive eu treinei já. E agora tá vindo uma remessa forte aí, o pessoal treinando bem pra caramba. Inclusive meu parceiro, Rock Júnior, né? Ele lutou no Contender no ano passado, vai lutar agora de novo. Modestino vai lutar. A Manu tá 1-0, ela acabou tendo uma lesão, mas ela é outra que com certeza, daqui uns 2, 3 anos também, ela com certeza vai estar aí no UFC. É, meu marido também, que infelizmente teve um problema agora, mas logo, logo eu tenho certeza que ele tá de volta. Ele estava implacável, ele estava vindo de várias vitórias. É, são pessoas muito talentosas ali, tem muita gente que dá o sangue assim no treino. Nós temos treinos muito bons, então não só de parceiro de treino, mas como de mestre, né? O nosso mestre, ele já está há muitos anos aí no MMA, e inclusive ele foi lutador, então ele viveu, ele sabe como que é. Ele tá sempre tentando arranjar patrocínio, sempre tentando da melhor forma ajudar a gente. Então, ali se formam campeões todos os dias, não só na luta como na vida, né? Então, eu acredito que ali daquela equipe vai sair muitos campeões ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você recebeu esse convite para ir para o Jungle Fight. Você que fez essas 5 lutas, como você tinha dito anteriormente, de amador barra profissional já, e você acabou recebendo esse convite para o Jungle Fight, e 3 lutas depois já estava disputando o cinturão. Eu queria que você falasse um pouquinho de também como é essa experiência, como é que você recebeu esse convite, se foi o próprio Valide que entrou em contato, como é que foi que surgiu essa nova campeã do Jungle Fight. O meu mestre, ele sempre teve bastante contato com o Valide, né? Na época até do Reginaldo. O Reginaldo, antes de ir pro TUF, lutou no Jungle Fight. Então, tiveram vários atletas ali da Revira Black Team, que antigamente era peso pesado, que lutaram, né? No Jungle Fight. Então, o mestre já tinha esse contato com o Valide. E aí, quando eu fiz minhas 5 lutas, eu sempre parei e falei, "Ah, agora vamos pôr você no profissional." E aí, ele falou assim, ó, eu quero pôr você para você fazer sua carreira dentro do evento. Eu não quero que tipo você fique lutando aqui, lutando ali, lutando aqui. Quero que você faça a carreira já dentro de um evento. E aí, nada melhor do que o maior evento aqui da América Latina, né? E aí também foi na mesma época que o Jorge Ato estava junto com o Valide ali. E aí ele estava falando com o Valide sobre colocar jovens no mercado de trabalho, e foi aquela situação do pessoas estrearem no maior evento da América Latina, porque antigamente, no passado do Jungle Fight, ninguém estrearia no Jungle, né? Era só lutadores muito tops que lutavam lá, então era fora de cogitação. E aí eu vim nessa época certinha aí de ter pessoas iniciando um Jungle Fight. E aí eu fui lá,
Eu estreiei, depois voltei de novo, e eu tive apenas minha primeira luta, né, profissional, que foi aquela adrenalina, aquele evento gigante, acabou por decisão, e todas as outras foram nocaute técnico, mas mesmo aquela lá, se tivesse uns segundinhos a mais no último round, eu sei que teria sido nocaute técnico também. Então eu cheguei, impressionei, desde o começo eu falei para o Walid que eu ia ser a campeã. Assim que eu terminei minha terceira luta, eu falei que eu queria o cinturão, ele ficava assim pra mim: "Menina, você tá doida, as meninas aí com 8 lutas, 9 lutas, tem certeza? Você não quer fazer mais uma luta não?" Eu ia falar: "Não, eu quero cinturão, eu quero cinturão". E aí ele colocou e graças a Deus deu tudo certo, né. Primeiro eu conquistei, depois eu defendi contra 2 meninas mais experientes do que eu, e mostrei lá tudo que eu sabia, realmente por tudo que eu treinei, graças a Deus deu tudo certo. Que bacana, que bacana. Eu queria que você comentasse agora um pouquinho da sua experiência, né, que você recebeu esse convite do TUF para poder participar. Queria saber como é que acabou que teve essa inconveniência, né, que você não conseguiu o seu visto, mas eu queria que você contasse como é que você recebeu esse convite, qual foi a sua reação, obviamente, à época de ter recebido e querendo ou não essa frustração de não ter conseguido participar do TUF dessa temporada com o Daniel Cormier e o Michael Bisping. E, no geral, como isso, de certa forma, também acaba gerando, querendo ou não, um estímulo a mais do tipo, pô, já me chamaram uma vez, agora eu vou dar a vida para conseguir de qualquer forma entrar lá. Seja com contato direto, seja Dana White Contender Series, seja um novo TUF, você quer estar lá. Então, foi em fevereiro, né, tava aquela coisa assim, nem sabia que ia ter TUF, muita gente nem sabia. E aí, do nada, no meu Instagram, eu recebi uma mensagem no direct perguntando se eu queria fazer parte do TUF 34. Aí eu falei: "Ué", do nada, aí eu peguei, entrei no perfil, eu falei: "Será que é real? Será que é verdade?" E aí eu peguei e falei pra ele: "Claro, tenho interesse, com certeza". E aí eu mandei o contato dele para o meu empresário, né, e aí eu falei para o meu empresário, falei assim para o Bernardo, né, falei: "Bernardo, dá uma olhada aí, vê se isso é real, se tá tudo certo, porque eu não sei, o cara me convidou aqui, eu quero ir, por mim eu tô dentro". Aí o Bernardo foi lá, conversou com ele, mandou mensagem, e era tudo real, tudo de verdade, era o TUF mesmo. E eu fiquei muito surpresa, assim, eu falei: "Caramba, o cara veio até o meu Instagram, me encontrou, e eu fui vista, assim, por eles, e ele quis que eu participasse", e eu fiquei, assim, até por alguns momentos eu falei: "Caramba, será que eu mereço tudo isso?". Cheguei a duvidar, né, mas logo depois eu já comecei com aquela confiança, porque eu sempre trabalho bastante nessa confiança, é uma coisa que eu sempre levo para todas as minhas lutas. E aí o Bernardo começou a falar com eles, eu comecei a fazer as entrevistas, né, era muito importante falar inglês, então todas as entrevistas foram em inglês. E aí eu fiz acho que umas 2 ou 3, e eles já tinham confirmado que eu já estava dentro, eles me mandaram a carta, e aí eu fui atrás do despachante para poder fazer tudo certinho, tudo que eu poderia fazer para esse visto dar certo eu fiz, assim, até trabalhar registrado eu tô trabalhando, para que eu tenha vínculos aqui no Brasil, e aí eu tinha a carta deles, então, assim, estava tudo perfeito. Eu não imaginava que ia ser negado. Meu mestre não imaginava, o meu empresário não imaginava, assim, ninguém imaginava que ia ser negado, até o despachante mesmo, que foi o que eu mandei os documentos junto, não imaginava que ia ser negado. Eu fiz, né, ele não fez dessa vez. E aí quando eu saí, nossa, foi aquele momento assim, meu chão caiu. Falei: "Meu, e agora? O que que eu vou fazer?". E eu agradeço muito, né, ter o meu marido do meu lado, que ali ele me consolou, ficou do meu lado, falou que tudo bem, não importava, que era só um momento, que era aquilo que Deus queria para minha vida, né, e que em breve ia ter outras oportunidades, que o importante é que eles já tinham me visto. E é aquilo, na minha cabeça, assim, eu já estava fazendo dieta, já estava preparada para viajar, já tinha conversado com todos os meus alunos que eu dou aula, já tinha preparado tudo, assim, suplementação, já estava vendo o que que eu ia levar, estava assim. Eu fui fazer a entrevista na segunda-feira e estava marcado para viajar no sábado. Então estava assim, era a última semana minha aqui no Brasil, eu já estava pronta para viajar. E aí, aquele momento eu falei: "E agora?". Tudo, entre aspas, né, da minha vida depende desse visto ser negado ou ser aprovado. E aí o meu marido também conversou muito comigo, no caminho de ida, no caminho de volta também, ele falou:
isso não é sua vida. Você não precisa pensar assim, isso daí só vai te atrapalhar. É só é um momento, é uma fase. Se não deu certo, tudo bem. A gente continua treinando, vamos para outra. A gente sempre fez isso. Sempre que as coisas não deram certo, a gente passou. E vai dar tudo certo no final. É só você confiar, confiar em Deus, continuar trabalhando. E aí a gente veio trabalhando isso depois. Foi, assim, muito difícil mesmo. Eu fiquei muito, muito chateada. E aí depois meu mestre conversando comigo também falou: "Pô, agora calma, continua treinando, você já foi vista, vamos ver, qualquer coisa você luta, outros eventos, mas o que importa é isso, vamos chamar a atenção deles por outras formas, de outro jeito, continuar mostrando que você merece estar lá. E agora eu entendo, eu sei que eu mereço estar lá dentro e vou continuar trabalhando cada dia mais para eu estar cada vez mais preparada e pronta para não só chegar lá dentro, como para ser campeã, porque eu não quero ser mais uma lá dentro." Você tem um grande diferencial que, assim, é uma coisa que eu constato cada vez mais, que um diferencial muito grande dentro do MMA feminino é uma atleta a qual consiga ter um grande poder de nocaute. E você é uma pessoa que, profissionalmente, um atleta que já conseguiu, dentro dessas suas 5 lutas profissionais, 4 nocautes, sendo que somente a sua estreia acabou sendo por decisão. Então, assim, levando em conta todo o nervosismo, como você própria falou, se tivesse um tempinho a mais talvez tivesse conseguido esse nocaute. Eu queria que você analisasse um pouquinho o cenário atual do MMA feminino e principalmente da categoria peso palha, que seria a sua. Eu venho sempre analisando as meninas, né? Principalmente aqui do Brasil. Conheço a maioria delas, os 52. Eu vejo assim que ainda tem muita falta, assim, algumas meninas só tem trocação, outras meninas só tem grappling, e é o que a gente vem trabalhando todos os dias na academia para ser um atleta completo. Eu sei que tem atletas também que têm um nível bom, né? Eu vejo que tem nível assim, nível UFC, e é uma coisa que a gente acaba conversando muito. Até eu converso com meu marido, com meu mestre. Aqui no Brasil. Eu vejo que as 52, as peso palha, são realmente o nível acima. Vão chegar para dominar. Essa nova safra que está vindo aqui de 52 brasileira é muito boa. Então tem tudo para chegar ser as campeões, ser as cabeças. Eu vejo muitas, tipo, agora no cenário que assim que começarem a evoluir, depois que entrarem, com certeza vão estar no topo. E eu tenho certeza que eu vou ser uma delas. E eu tenho certeza, na verdade, que eu vou ser campeã, né? E aí eu tenho certeza que essas outras meninas estarão ali por perto, porque é uma safra muito boa que tá vindo. São meninas que são bem dedicadas, que vêm construindo uma carreira sólida e são jovens também, né? E também uma coisa que é interessante, isso que você está falando, até dessa safra nova brasileira que está chegando, que querendo ou não, o MMA feminino hoje em dia ele é muito dominado pelas brasileiras. Afinal, os rankings é praticamente uma Copa do Mundo num campeonato brasileiro, né, dentro do UFC. Algo que também acontece hoje em dia, por exemplo, na categoria dos pesos leves, no masculino, mas é algo que é muito mais incomum no MMA masculino. Agora, no feminino, essa dinastia brasileira, que por anos tivemos a Amanda Nunes destruindo no UFC, a Cris Borg também uma grande atleta, a Kathleen Vieira. Por que você acha que o Brasil acaba tendo essa safra maior de atletas femininas e até hoje em dia a Natália Silva, uma grande atleta, a Norma Drummond? Por que você acha que o Brasil tem esse diferencial de outros países para conseguir tantas boas atletas dentro do MMA feminino? É uma coisa assim, o MMA feminino ele ainda é muito recente, né? Então eu sinto que é aquilo, no começo o Brasil também era dominante no masculino, né? No começo do MMA masculino. Então, é isso. Quando tá no começo, a categoria, todos os brasileiros acabam se destacando. Eu acho que muito pela raça do brasileiro, assim, né? Brasileiro é aquela coisa, tem coração, é raçudo. A gente não tem patrocinador, a gente não fica vivendo de boa, a gente tem que lutar para poder lutar. A gente não só treina, como treina e trabalha. Então, o brasileiro já tem muito isso, né? Muito essa garra junto dele. E eu acho isso muito legal. E eu tenho certeza que o MMA feminino ainda vai ser dominado por brasileiros por um bom tempo. E tá chegando ainda, né, em outros países. Tenho certeza que vão vir outras meninas boas de outros países. Mas ainda dá pra ver que
muitas vezes é um nível muito inferior ao das brasileiras. Então, eu acho isso o máximo, quero aproveitar o máximo que der e que eu seja uma campeã dominante até essas meninas começarem a evoluir. Laura, eu queria que você me dissesse agora uma coisa. Vamos supor, eu sou o Hunter Campbell, eu acabo de te enviar o contrato e falo, quem tu quer pegar na sua primeira luta dentro do UFC no ranking do peso palha? Tem uns três nomes que você diria, não, acho que esse seria um bom casamento para mim, acho que se encaixaria legal com o meu jogo dentro das cabeças do peso palha feminino? Dentro das cabeças você diz lá em cima, mais ou menos, Não, pode ser no top 10 da divisão. um top 10 assim. Olha, eu não quero falar nada não, né? Mas a campeã, eu acho que eu realmente, bem treinada de jiu-jitsu, eu conseguia pegar o cinturão dela. A Zeng é um jogo que talvez me complicaria um pouco. É, assim, ali no top, eu acho que meu jogo daria bem treinada, com técnica, estratégia, eu acho que eu conseguiria vencer de todas ali, inclusive da campeã. A que mais me atrapalharia com certeza seria a Zeng, só que agora ela subiu, né? Então não sei se ela vai descer de novo. Mas eu sinto que ali eu conseguiria dominar bem. Que bom, Laura. E assim, antes da gente concluir a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho e me dissesse qual foi a sua grande inspiração, se teve alguma atleta que você assistia quando mais nova e dizia que era a sua grande inspiração, porque assim, no MMA masculino, muitos homens vão chegar e vão falar, poxa, era o John Jones, era o Spider, no meu caso, eu, por exemplo, eu, né, eu sou muito fã do José Aldo, sempre fui muito fã do José Aldo, mas eu queria a visão de um atleta do MMA feminino para saber qual era uma grande atleta que te inspirou quando você era mais nova. Teve a Ronda Rousey, que também, assim como você fez o judô por um tempo, chegou a fazer karatê. A Amanda, também teve a Cris, a Kathleen Vieira, que por anos esteve no UFC. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente qual foi sua grande inspiração dentro do MMA feminino. Assim, quando eu era mais nova, por mais que eu gostasse de luta, eu nunca fui muito da pessoa ficar parada assistindo, né? Então eu era de ficar na rua, de ir pra lá e pra cá, brincar, fazer esporte, tudo que podia fazer eu fazia. Então eu era pouco de assistir, né? E aí o que eu tinha como inspiração pra mim sempre foi meu irmão mais velho, né? Que ele treinou junto comigo desde sempre. Então pra mim ele sempre foi minha inspiração. Eu via assim, ele ganhava os campeonatos, eu achava ele bom pra caramba, eu ficava, caramba. Meu irmão é o máximo. A gente ia treinar, só falava do meu irmão. E... Tanto que ninguém nem me conhecia assim no karatê. Todo mundo só conhecia meu irmão. Então ninguém nunca nem imaginou que eu que ia virar lutadora, né? E assim, meu irmão sempre foi muito habilidoso. E aí eu via meu irmão falar: caramba, eu quero ser igual ele, quero ser. Putz, quero dar orgulho pra esse cara. E hoje em dia, graças a Deus, assim, ele sempre fala bastante. Eu dou bastante orgulho pra ele. E aí a gente vai se inspirando, né, em outras meninas, vai vendo outras mulheres. Hoje em dia, assim, eu gosto bastante do jogo da Zeng, gostava bastante da Rose Namajunas também, da Shevchenko. A Amanda Nunes também acompanhei, a Cris Borg, mas eu comecei a acompanhar mais da minha categoria mesmo, então, para mim, depois que eu comecei a acompanhar mais, foi a Zeng que eu acompanhava mais. Achava nosso jogo mais parecido, ela bem completa, eu gostava da ela poder nocautear em pé, no chão, finalizar, fazer tudo, então eu me inspirava bastante nela também. Eu queria, antes da gente entrar nessa reta final de entrevista, eu queria fazer um convite formal gravado aqui, para no futuro também a gente poder chegar e relembrar esse momento. Eu fico aqui o meu convite futuramente quando você entrar no UFC. Vou lhe chamar novamente para uma entrevista e no dia que você for campeã, eu vou chegar e vou lhe chamar novamente para uma entrevista e vou fazer questão de enaltecer essa entrevista quando você ainda estava somente 5-0 no Jungle Fight e querendo ou não, também se lamentando por essa oportunidade que você perdeu. E que eu vou fazer uma seguinte pergunta: o que você vai ter tirado de proveito dessa experiência? Você vai responder isso no futuro, não vai responder agora. Vamos guardar para o futuro, vamos guardar para o futuro. Vamos E guardar, vamos agora, guardar. e agora, minha querida, eu queria concluir essa entrevista com você dando um recado para essa meninada que está chegando. Tem assim, muitas mulheres que se inspiram cada dia mais nessas atletas, seja do UFC, seja do Jungle, seja das suas próprias academias, e que por muitas vezes, até por um certo machismo estrutural que tem, querendo ou não, dentro do MMA e no esporte no geral, de que mulher não tem que estar na luta, mulher não tem que estar jogando bola. Queria que você desse um recado
para essa menina que muitas vezes acaba se sentindo reprimida e que tem esse sonho assim como você e você teve a capacidade de chegar, realizar e mostrar para todas que isso é possível, que é um caminho, que é uma profissão que é possível se você se dedicar. É, da outra vez que eu fiz uma entrevista, eu já comecei assim também, né? Meninas, garotas, mulheres, é aquilo. Eu já falei uma vez, uma outra entrevista, e é o que eu falo sempre, eu vou continuar falando. Se você quer isso para sua vida, se você quer fazer isso, vai e faça. Porque ninguém vai vir passar a mão na sua cabeça e falar que você pode fazer, ninguém vai vir te apoiar. É totalmente diferente para nós que somos mulheres. Então a gente tem que se apoiar mesmo, uma a outra, e sempre que eu puder, eu vou querer estar alavancando outras mulheres, outras lutadoras. Eu queria ter mais mulheres ainda perto de mim, mais lutadoras. Isso é uma coisa que eu sinto muita, muita, muita falta na academia. Eu tenho a Manu agora, né, que também chegou recente, começou a lutar profissional, e eu gosto muito. Para mim é bom demais ter mulheres junto comigo. Eu queria ter ainda mais lá na academia. Sempre que vem alguma menina de fora, eu abraço, eu quero que fique lá, eu não gosto que vá embora. E eu quero isso, eu quero que cada vez mais as mulheres se apoiem, torçam uma pelas outras e assistam umas às outras, porque isso faz toda a diferença, porque sempre vai ter um homem para assistir outro homem, mas sempre vai ter que ter uma mulher para assistir outra mulher. Então, a cada homem para assistir um homem, que tenha duas mulheres para assistir uma mulher. Poxa, Laura, muito bacana a sua mensagem. Bem, pessoal, vamos encerrando por hoje a entrevista. Agradeço muito a Laura por ter aceitado esse nosso convite. Já deixa o like, compartilha com a sua amiga lutadora, com seu amigo lutador também, às vezes que é meio cabeça dura para abrir um pouquinho mais a mente. E, gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Os